Oi, gente, cheguei! Tá começando mais uma edição do Clube da Não Cultura e hoje é o nosso clássico episódio de Update, onde a gente fala das nossas últimas leituras, filmes, séries que a gente assistiu, enfim. Ou o que a gente não leu também, que esse é um espaço livre para procrastinarmos os nossos compromissos. Agora, o que você não pode procrastinar é de seguir @Clube da Não Cultura em todas as redes sociais. É isso, Fevi, vamos lá? Vamos lá, porque como tu disse, essa semana a gente foi uma semana de muita procrastinação por aqui. E apesar de eu ter assistido algumas coisinhas, depois eu vou falar delas, eu quero saber e entender o que aconteceu nessa semana, Camila. Então, não só nessa semana, mas as minhas 2 últimas semanas, elas foram caóticas porque eu entrei com tosse alérgica, gripe, sinusite, e aí virou uma situação meio insalubre para fazer qualquer coisa que demandasse minha atenção, além do padrão que é, sei lá, trabalhar, né? Então, assim, eu não conseguia assistir nada novo, tudo que eu pegava pra ler, tipo, eu cansava muito rápido, muito fácil. Fiquei muito de cama, daí comecei a tomar remédio, até minha voz ainda tá meio nasalada. Então, foram 2 semanas, assim, meio difíceis de ser produtiva nesse sentido. E até mesmo de assistir alguma coisa, assim. Eu acho que do que eu olhei, foram só coisas repetidas. Eu tô reassistindo Gossip Girl, que agora entrou na Netflix, né? Antes estava no catálogo da HBO, eu acho. Até olhava lá, mas eu não sei, parece que o fato de um streaming não ter uma usabilidade boa atrapalha, né, mesmo? Então, Sim. quando surgiu na Netflix e eu fiquei um pouco de vontade de reassistir, daí eu dei play, assim, na terceira temporada. Porque assim, eu fiquei, eu não quero ver as duas, eu quero ir na terceira, porque acontece as coisas X e tal, e eu quero ver daqui. Daí eu dei play e comecei a reassistir, que é uma série que eu já olhei várias vezes e eu gosto muito. Eu li o primeiro livro da série, que é bem diferente da adaptação televisiva, né? Mas eu também nunca tive vontade de ler os outros livros, e também porque eu li era muito mais jovem, acho que hoje em dia não ia colar muito. E assim, o curioso sobre Gossip Girl é que o TikTok só fala disso, gente. Eu estou bastante chocada, porque está rolando muita trend, muito meme. Voltou muitos áudios da série, assim, de algumas cenas específicas, ou de áudios de personagens. E o pessoal tá trazendo muito pra relembrar a série. Acho que o fato da Netflix, né, ser a maior, ou uma das maiores, em questão de streaming, e daí acho que faz as pessoas terem mais esse acesso à série, porque ficou uma coisa que eu fiquei assim, nossa, acho que até isso me influenciou a reassistir, porque todo mundo só fica falando da série. E é bom porque traz essa sensação desse universo jovem, que também não é tão jovem, que eles mostram ele depois da faculdade, mas é muito bom, assim, olhar uma coisa assim, aquela série conforto. Nostalgia. É. E é um conforto porque eu já sei o que vai acontecer. Tem mistérios ali que acontecem que eu não lembro, mas, sei lá, depois acontece uma cena, eu já sei o que é. Então, como eu estava meio doente, foi uma coisa que me salvou desse limbo de não ver nada, sabe? Sim. Eu gosto muito de Gossip Girl também. Inclusive, deu vontade de reassistir agora, tu Ai, falando. sim. E é interessante trazer esse ponto dela ser, tipo, redescoberta no TikTok. Porque, claro, que nem tu falou do acesso à Netflix, tudo fica mais fácil. Eu acho que é o streaming que as pessoas têm mais acesso mesmo. E é interessante isso, essa coisa dos jovens de agora descobrindo uma série que, tipo, falava da juventude de anos atrás, lá 2005, 2006, eu acho. E é muito diferente, as referências são diferentes e tudo mais, mas ao mesmo tempo traz acho que os dilemas da juventude que sempre são iguais, independente da época que as pessoas estão, né? Isso é muito Exato. legal. E eu gosto muito, eu adoro a Blair. Eu Ai, sou muito Blair óbvio. fã, ela é muito boa. E eu gosto dos casais, os romances mais tóxicos existentes que tem ali naquela Eu série. juro. Mas Eu eu acho amo. que o fato de eu estar nessa vibe mais de cama fez eu ficar nostálgica com várias coisas. Daí tem outra coisa também que eu fiquei meio nostálgica, que é com Rebelde, o mexicano, né? Que, eu vou no show lá no final do ano e tal. E daí eles fizeram o primeiro show de retorno. E daí eu tava acompanhando, daí começou também a aparecer, claro que é por causa do algoritmo ali no meu TikTok, Twitter,
muita coisa da novela. E daí a piada foi, Diego e Roberta, primeiro enemies to lovers da vida, assim. Porque, eu Sim. era muito novinha quando eu assisti a novela a primeira vez. E, gente, era absurdo algumas coisas que aconteciam. Ok, já falamos disso aqui no episódio. Mas, ao mesmo tempo, era um casal com muita química. E é o mesmo que acontece com Chuck e Blair. Tem cenas horrendas, coisas assim, ó. Crime! Mas a gente não consegue não torcer pelos dois. Eles são muito chipáveis. E ser assim, ó. Oh, que absurdo. Daí eu fico, eles vão tramar alguma coisa. Eles vão montar um plano. Umas coisas meio babaca, assim, que na vida real não existe. Mas que eu amo. Então, assim, a Gossip Sim. Girl me remete muito a coisas gostosas da vida, assim. Que a gente pode rir, pode ficar, o que vai acontecer e tal. E, enfim, é muito, muito minha série conforto. Porém, tem uma coisa polêmica de Gossip Girl. Que quando eu assisti as outras vezes, eu não tive essa impressão. Que é Dan e Blair. Tu lembra dessa fic, Fevê? Que eles se relacionam por um tempo. Eu lembro um pouquinho. Sim. Então, daqui a pouco, se for reassistir, quero ver o que tu ia pensar. Porque, assim, nunca gostei desse casal. Sempre achei xoxíssimo. Porque era muito fã de Blair e Chuck. Mas agora, reassistindo, que pegou bem essa parte do relacionamento deles. E, gente, claro que eu sou madura, tenho outra idade. Mas é outra coisa. Porque é um relacionamento maduro. E eles se combinam, e eles se parecem intelectualmente. Então é uma coisa muito mais, tipo assim, de dar uma perspectiva de, Blair poderia ser feliz sobre, se ela não tivesse o Chuck, sabe? E como a Serena é meio chata também. Mas enfim, é umas coisas que a gente vai refletindo depois que a gente revê coisas, né? Eu tenho vontade de rever. Uma vez, eu acho que alguns anos atrás, lá por 2018, eu comecei a rever. E aí, porque tinha também na Netflix. E aí, eu acho que vi até a terceira temporada e depois não vi mais. Eu parei na metade da terceira, alguma coisa assim. Porque, enfim, como eu tava revendo muito e tinha outras coisas, outras preocupações e tal, eu meio que parei, assim, porque eu já tinha assistido, né? Mas eu tenho vontade de rever desde o começo até o final de novo pra entender o que eu acharia hoje. E era outra. E o clima, eu acho, da série, que é aquela coisa do blog, que era uma coisa que tava muito forte na época. Sim. Nossa, é muito bom, porque era. A gente não tinha. A gente tinha internet, mas ela não era, acho que, tão instantânea quanto hoje em dia, que a gente tem as coisas ali, tipo, na mão, não precisa nem pesquisar e tal. Então, se tinha, acho que, uma curiosidade sobre aquele mundo da internet que combinava muito com o enredo da série. Porque era, tipo, uma coisa que acontecia lá no blog da Gossip Girl. E que influenciava na vida dos personagens. E aí eu fazia muitas fics na época, de tipo assim, imagina se na minha escola as pessoas começam a fazer um negócio assim, sabe? Eu te juro. Lançou muita tendência. E falava dessa coisa de polêmicas. Até tem uma cena que eles falam do Cristiano Ronaldo, sabe? Que já se metia em algumas polêmicas e com mulher e tal. Ai, sim. Então tem também essa energia daquela época de ser bem como tu falou assim, site, blog, não tem um Instagram da vida pra te saber as fofocas, mas tu tinha outros meios de saber. E parecia até mais delicioso, né? Porque a gente sabia de uma forma assim meio, revista, blog, site, que é uma coisa que às vezes não tem a mesma dinâmica que vai ter, obviamente, nos tempos de hoje. Então isso é muito legal, Phoebe. Eu acho que vai ser um pouco torturante tu reassistir de novo. Porque tem cenas chatíssimas e tem cenas que, não são tão legais. Mas, ao mesmo tempo, tem coisa que é muito interessante de assistir, sabe? Eu tenho curiosidade de voltar e ver. Inclusive, eu vi o reboot que fizeram na HBO, né? Que, assim, momentos. Ao mesmo tempo que eu não gosto de muitas coisas, eu gosto porque eu acho que ela tem a mesma energia, sabe? Eu acho que eles conseguiram captar a ideia da Gossip Girl, claro que voltada pros tempos atuais. Então tem o lance do Instagram, a Gossip Girl tá no Instagram, né, no caso, nessa nova versão e tal. Tem vários furos de roteiro, tem péssimas atuações, assim, mas assim, a antiga também tinha e eu achava o máximo, sabe? É verdade. E foi legal de acompanhar. Ela acabou, né? Tipo, terminou redondinha, acho que cumpriu o seu trabalho. E foi bem nostálgica nesse sentido. Mas enfim, a minha semana, as últimas 2 semanas, foram semanas que eu consegui até consumir conteúdos, mas não na velocidade que eu queria, assim. Eu fui fazendo as coisas bem devagar. Eu também fiquei resfriado nesse meio tempo, então a minha voz tá um pouquinho mais pra lá do que pra cá, né? Como a gente fala aqui.
Então, eu fui fazendo as coisas de forma bem lenta. E eu comecei a ler um livro que, inclusive, eu coloquei lá no Stories do clube para que as pessoas votassem para definir qual seria a minha leitura. E aí eu tinha colocado a Canção de Aquiles, ou a Canção de Aquiles da... Agora eu perdi o nome da autora, depois eu falo. Ou O Sorriso da Hiena, do Gustavo Ávila. E aí as pessoas votaram, uma disputa acirradíssima, mas a Canção de Aquiles ganhou, porque todo mundo gosta de ver o quê? Gays, né? Ai, Então... meu Deus. E aí, E era tá um livro que eu já tava hypado muito esse, né? curioso. Eu acho que Ele o perdeu hype um dele meio pouco. que vai e volta, né? Mas eu acho ele... Eu sempre tive interesse de ler. Mas eu ficava meio assim, tipo... Queria e não queria, sabe? Então, eu meio que botei ali porque eu fiquei... se der certo, eu começo a ler. Daí eu comecei... eu tô, tipo... Eu não cheguei nem na metade. É uma leitura que eu tô arrastando um pouco. Mais pelas minhas condições do que pela leitura. Porque eu acho que o livro é super fluido. A mitologia grega, né? Ali é trabalhada. Então, é muito legal ver as referências. A história eu achei que ia ser uma coisa mais leve. Na verdade, ela é mais pesadona mesmo, assim. Porque ela é muito baseada na mitologia grega real, assim, que aconteceu e tal. E entre os mitos e tal. Tô achando bem interessante, tô gostando. E, enfim, pretendo continuar aí. O saldo aparentemente vai ser positivo. E eu assisti 2 filminhos esse final de semana, porque eu também estava, né, de cama, assim, repousando e pensando, meu Deus, o que eu faço da vida? Daí eu queria ver coisas leves, gays também. Então ultimamente estou nessa fase de orgulho de ser LGBT, sabe? Já que junho não foi pra mim, não foi o mês do orgulho. Pra mim, junho foi um mês bem mais ou menos. Eu decidi que agosto ia ser o meu mês do orgulho. Com Heartstopper e Vermelho, Branco, Sangue Azul aí, né? E foi mesmo. E tá sendo. E aí eu assisti 2 comédias românticas que eu queria muito ver, já fazia um tempinho. As 2 são do ano passado. Uma se chama Bros. Aqui nos Estados Unidos. Aqui no Brasil foi traduzido Não tem no pra Mais Brasil, Que menina. Amigos. Não. Não tem no Brasil. Aqui no Brasil foi traduzido pra Mais Que Amigos. Então, o Bros vai contar a história de um curador de um museu de Nova York. Que ele, enfim, tá ali tentando recuperar esse museu e encontrar patrocínio, né? Pra ser, tipo, o Museu Histórico LGBT de Nova York e tal. E aí, ele é super o estereótipo gay, assim, que não acredita no amor, que só quer fazer sexo casual, que não sei o que, não sei o que. E aí, ele encontra uma outra pessoa que é nessa vibe dele. E, obviamente, eles vão se apaixonar e vão ter os seus atritos e tal. Só que esse cara que trabalha, que é um advogado, inclusive, ele não gosta muito do trabalho. O sonho dele era ser um chocolateiro. E aí eles vão ali aos poucos desconstruindo essa casca dura, assim, do gay que, tipo, não acredita no amor, do gay que não quer se relacionar, do gay que tem os daddy issues lá, os problemas e traumas da infância e tudo mais. E aí eles vão juntos, né, desconstruindo esse lado negativo, assim, e vendo que um relacionamento é muito legal e que eles podem ultrapassar os obstáculos, sabe? Pra ficarem juntos. Então é bem bonitinho. É muito engraçado, porque tem umas tiradas e umas piadas muito boas, assim, da comunidade LGBT em geral. Quem faz o protagonista é um ator que eu já gosto muito, que é o Billy Eichner. Ele é super famoso, assim, principalmente na cena musical de Nova York, de Hollywood e tal. Porque ele fez, enfim, muitos musicais. E ele geralmente tá nas produções do Ryan Murphy e tal. E ele é muito bom comediante, muito bom ator. E muito bom roteirista também, porque esse filme é escrito por ele, junto com um outro cara lá, que eu não sei o nome. E o outro filme que eu assisti foi Fire Island. Fire Island. Ai, meu Deus, difícil. Que é um filme que vai contar a história de um grupo de melhores amigos que vai se reunir na Fire Island Pines lá, que é tipo um festival, pra uma semana, assim, de curtir as festas e tal. Só que o que acontece
Eles sempre vão pra mesma casa todos os anos, é tipo uma tradição. Só que aí acontece uma mudança ali, nos eventos, que coloca em risco a propriedade onde eles vão passar essas férias, geralmente, tal, esse tempo. E aí, no decorrer de tudo isso, eles encontram outros caras que também estão no festival. E aí tem dois casais muito fofinhos que vão se formando ali. Tretas de comédias românticas, né? Esse aí não tem muita profundidade, eu acho, mas ele é muito engraçado também, é bom de passar o tempo. Foi muito divertido assisti-los nesse fim de semana. Ah, eu gostei bastante das duas dicas, principalmente dessa Bros, eu acho que é assim que fala, né? E até fui procurar a sinopse ali, olhar os atores. Fiquei com vontade de assistir. Tem outro filme também que Fê me indicou, gente, que ele pode falar melhor aqui. Não sei se tu chegou a falar num episódio, que foi A Pior Pessoa do Mundo. Tu já trouxe aqui para os nossos Não trouxe, ouvintes? né? Esse Tu aí tá na viu? minha fila pra assistir, eu ainda não Ah, tá. olhei. E aí, Fê, o que tem a dizer? É um update Sim. interessante ou não? É um update muito interessante. A Pior Pessoa do Mundo tá disponível agora no Prime Video, recém chegou. É um dos filmes que eu acho que eu vi, se eu não me engano, lá no início do ano. Porque eu tava naquela coisa de ver filmes pro Oscar e tal. Porque eu geralmente tenho essa coisa do Oscar, assim, todo ano. E aí eu fui assistir. E, gente, esse filme é um drama, né, assim, tipo, e tem umas doses de comédia também. E ele é tão reflexivo. Porque, assim, ele vai contar a história de uma jovem, né, que é interpretada pela Renate Reinsve. Ela faz a Julie. E a Julie, ela tem dificuldades pra escolher um momento na carreira dela, assim. Ela tá naquele período que ela já se formou, ela não sabe o que ela vai fazer da vida. Ela. Sabe quando a vida tá meio que num limbo, assim, você não sabe pra onde ir, pra onde vai? Ah, já fiz isso, mas pra onde eu vou agora, né? O que é agora? Geralmente, Sim. quem tá aí nos seus 20 e poucos, 23, 25, 26 e tal, tá nessa fase. Inclusive, eu tô um pouquinho nela, vou dizer Todos pra vocês, estamos, né? Todos né? estamos. E ela também acha a vida amorosa dela meio incerta, assim, e tal. E aí, ela começa a ter essas reflexões e tal. E aí ela conhece um cara também, que vai, acho que, ajudá-la a tentar entender o que tá acontecendo com ela. E aí, o filme fala muito sobre você se sentir a pior pessoa do mundo, né? Como diz o nome. Por coisas que, na verdade, você não tem controle sobre e que você não é a pior pessoa do mundo por agir dessas formas, mas você se sente assim. Então, é um filme que vai trazer, acho que, uma carga dramática bem grande, assim, pra quem for assistir. Tem que assistir no momento que esteja, acho que, não tão triste, assim, mas também não precisa estar muito feliz, porque eu acho que é legal quando você tá, sabe? Deixa rolar. Mas ele pode realmente ser gatilho de muitas coisas. Mas, ao mesmo tempo, eu acho ele muito bonito com a mensagem que ele quer trazer, assim. Falei muita coisa e falei também muita coisa que não tem nada com nada, mas é exatamente porque eu não quero dar muito spoiler. Mas assim, vai lá no Prime Video e assista, porque realmente é muito bom. O roteiro é muito bom, as atuações são muito boas. E no final, tu vai sair assim, chorando e tal, e pensando: ai, eu tenho salvação, sabe? Nossa, eu acho que é muito filme pro momento dessa idade que tu falou. Eu tô muito assim também, acho que todo mundo está quando a gente termina a faculdade, né? E daí fica pensando, o que eu faço da minha vida? Mesmo a gente tendo uma formação, sempre fica aquele pensamento. E também depois, quando a gente já tem uma coisa consolidada, o que eu faço agora, sabe? Eu tô nessa vibe Sim. do que eu faço agora, sabe? E muitas vezes a gente fica, tipo, se culpando por coisas que fogem da nossa alçada, né? E também de relações, assim, de tipo, eu já não falo tanto com aquele amigo. Mas, tipo, todo mundo tem uma rotina super apertada. É complicado de conciliar. Tipo, todo mundo é adulto, todo mundo tem que ir no cartório de vez em quando, pagar as suas É contas. verdade. Tem que ir no dentista porque quebrou um dente, sabe? Essas coisas, assim, que Uhum. acontecem que a gente não espera. É isso. Então, o filme vai falar sobre essa coisa de, tipo, entender que você é um adulto e que tem coisas que você não vai conseguir manter ali no seu balanço da sua vida, sabe? Porque você não vai conseguir remanejar.
E tá tudo bem com isso. Então, eu acho que é um filme que traz essa mensagem, assim, eu acho legal. Amei. Fevi sempre vem com ótimas dicas aí, então... Eu acho que nós sempre trouxemos dicas boas, tá? Vou defender nós É dois. verdade. Então, quando vocês derem play nos updates, peguem um... Como é que é? Um bloco de notas, um Um bloco negócio de assim, pra anotar. Claro que hoje não trouxe nenhuma dica. Não trouxe. Trouxe só Gossip Girl, mega antigo, que todo mundo sabe quem é Gossip Girl, mas tá tudo bem. Bloco de notas era um bom nome pra update. Se a gente não Olha, tivesse, é verdade. né? Então, a partir de agora, Rebranding ao a gente vivo. mudando. Tá? Eu Vamos juro. fazer um briefing aqui, uma reunião, e vamos fazer um rebranding. Bom, é isso. Eu acho que eu tô bem na vibe de assistir coisas que eu já olhei, porque não estou bem o bastante pra isso. Os meus livros que estavam empacados, que eu já disse pra vocês, continuam empacados. Mas você teve... Eu tenho um nome que foi, né? Sim, já falei falou aqui. no update passado. Esse aí é uma Mas glória. assim, vamos se orgulhar, né? Que horror, gente. Sobre expectativa versus realidade. Quando a gente começa algo achando que vai amar e não é tão bom assim. Mas, foi uma vitória aí dos últimos tempos. Queria estar lendo mais esse ano, inclusive aproveitando esse espaço pra rir de mim mesma, que prometi querer ler. Lembra dessa FIC, Fevi, que a gente fez no início do ano? Que nós iríamos ler aí uns 60 e poucos, 70 livros, porque a gente ia ler X páginas por dia, e se ia totalizar X livros. Amei a FIC. A gente fez a 9 de nossa 10. FIC. Porque, assim, a nossa defesa, a gente fez tudo em prol do clube. Vamos ler mais, trazer mais conteúdo. Sim. Não foi pra encher de lista e ler qualquer coisa. Só que, gente, não estamos conseguindo cumprir essa FIC. Essa FIC não vai acontecer. Mas o clube está sempre com conteúdos novos. Isso a gente não pode negar. É verdade. Lá no @Clube da Não Cultura. Na Rede das Isso Dancinhas, no Instagram. E vai saber quais outras vão surgir por aí, né, Fevi? Isso aí. Threads, que não vingou, né, gente? Mas isso é pauta para outro episódio. E temos um episódio? Temos mais um episódio. Esperamos vocês na próxima semana. Isso aí, um beijo e até semana que vem. Um beijo.